E aí? Vamos lá. Acabou a bateria do mouse? Acabou a bateria do mouse no segundo. Ok. Olá, todo mundo. Vamos começar. Oi. Cadê? Peraí. Ok, todo mundo aqui. Olá, todo mundo. Vamos começar. Hoje o nosso tema vai ser mais levemente sério. A gente vai falar sobre teoria. Opa, deixa eu. Ups. A gente vai falar sobre a teoria queer. Vamos falar sobre teoria queer aqui. Então vamos começar. Deixa eu pegar aqui. Abrir o GIMP para ficar mais fácil de explicar as coisas. Eu também vou abrir uma abinha aqui para poder dar uma contextualização direta. Dar uma contextualização direta. Se puder compartilhar a live, eu agradeço. Deixa eu. Vamos lá. Eu vou dar uma contextualização primeiro através da ideia de gênero. Então vamos depois para o patriarcado. Tarará. Ok. Ok. Ah, pesquisa. Sim, sim, eu vou postar. Eu vou postar sim. Eu vou postar sim, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Cadê a caneta? Ok. É que tem muita. É que hoje vai ser uma live um pouquinho densa. Hoje vai ser uma live um pouquinho densa, pessoal. Então eu tenho que falar tudo. Por favor, façam as perguntas que puderem. Eu vou pegar aqui. Tcharará, painel de controle. Tá. Captura de janela. Uhum. E deixa eu. Aqui, ó. Ok. Tem aqui a ideia de gênero, mas vamos subir aqui, ó. Tá. Qual a primeira coisa que a gente vai entender é o contexto da nossa necessidade. Oi, Bueno, não tive esses dias, cara. Tamo aí. Vamos lá. Criar nova, captura de janela, GIMP. Tá. Opa, captura de janela tem que vir aqui pra baixo. Tá. Essa aqui eu posso colocar invisível por enquanto. Aqui. Ok. Vamos começar propriamente dito. Sejam todos bem-vindos. Estamos todo mundo aqui. Vamos estabilizar tudo. Opa, opa, opa. Deixa eu pingar todo mundo aqui também. Foda-se, hoje é importante. Se eu puder pingar a galera lá no servidor, agradeço. Vamos lá. O primeiro conceito que a gente tem que falar em teoria queer é o que é teoria queer. Do que a gente está falando? A gente está falando de uma teoria
aplicada às teorias de gênero, teoria LGBT, a teoria queer é um conjunto de ideias que se mistura e forma uma teoria de compreensão, tanto do que a sociedade envolve quanto do que nós aplicamos. Tanto do que nós aplicamos aqui. Deixa eu ver aqui a lives. Tanto do que nós aplicamos aqui. O ponto principal da teoria queer é aumentar o entendimento da fundamentação do que se faz, do que existe. É aumentar o entendimento das pessoas sobre o mundo, sobre o que existe e sobre quem nós somos. É aumentar a nossa formulação pessoal e aumentar a nossa formulação. Então vamos lá. A teoria queer começa durante o século XX, na verdade. Curiosamente, num lugar que vocês vão achar um tanto quanto curioso a teoria ter começado lá. A teoria queer começa na República de Weimar. Na República de Weimar. Uh, onde foram feitos os primeiros estudos uh, em pessoas trans, em sobre como construir coisas como ideia de gênero, de Weimar, na República do Weimar. É, República do Weimar, isso mesmo. Começa na República de Weimar, quando eles fazem os primeiros estudos sobre gênero e sexualidade. Em 1930, você consegue ver os primeiros estudos na República de Weimar e tem uma e a estruturação desses estudos eram bem avançados, tá? Só que a gente perdeu. A gente perdeu muita coisa por causa de um... Olá, Edu. Seja bem-vindo. E a gente perdeu muita coisa por causa do... Bom, a gente perdeu real muita coisa por causa de uns arrombados chamado nazi. E a gente perdeu muita coisa. A gente perdeu todos os estudos do estudo de sexualidade e gênero da República. Eles queimaram. Os primeiros livros que os alemães queimaram, que os nazistas queimaram, foram os livros do Centro de Estudos de Sexualidade e Gênero da República de Weimar. Enfim. Com isso dito, o estudo de gênero, sexualidade, tudo isso necessita de algumas explicações. Explica aí o que pra galera da República de Weimar, não entendi. A República de Weimar é a república que se formou logo depois da queda do Reich alemão, em 1918. O queda do Reich alemão foi estabelecida que a Alemanha deveria constituir uma república constitucionalista, e essa república se tornou a República de Weimar, que é hoje conhecida como o período antiguerras. A república se constituiu, se não me engano, no período antiguerras, principalmente, e ela caiu em 1933, quando Hitler deu o golpe. Em 1933 ou 34, quando Hitler deu o golpe. E se tratou de um período na história alemã de grande progressismo, na verdade. Pelo menos socialmente falando. Era um bando de social-democrata, então social-traidores, mas fazer o quê? Só que foi um período de grande progressismo na Europa, mas principalmente na Alemanha. E é um período onde existe uma grande formatação de várias
começo de várias teorias. E, pro nosso escopo aqui, o que importa. Aham. Ah, mas o que importa aqui pro nosso. É que o que são os estudos que foram feitos durante. Pela, pelo grupo de sexualidade e de gênero. Esses estudos foram, na sua maioria, queimados, tá? Pela Alemanha nazista. Quando Hitler deu o golpe e conseguiu assumir o poder do Estado. Então tá. O primeiro conceito que nós temos que entender para entender teoria queer é o conceito da teoria queer. Eu já expliquei o que ela é, mas é o conceito de gênero. Deixa eu pegar aqui. Gênero. Por que é o conceito de gênero? O que é o gênero? Deixa eu pegar aqui. Opa. O que é gênero? Todo mundo fala isso, eu sou. Qual gênero você é? Mas ninguém te explica exatamente o que é gênero. O gênero é uma interseccionalidade do de uma construção social complexa. Então tá, peraí. Vamos colocar aqui, ó. Se a gente mudar desse aqui. Se a gente mudar desse aqui. Opa, esse aqui tá capturando o quê? Ah, tá. Esse que eu posso deletar. Só tá fazendo confusão já. Ah, aqui. Aqui, ó. Gênero. Se você for pegar assim no Google, a pessoa, mas o que é gênero, né? A pessoa pesquisa no Google. Tipo de classe, espécie. Isso aqui não é. Isso aqui é da biologia. Isso aqui é tipo definição de animais. Isso aqui não é o que a gente quer. Conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem, que se chama ligado pela similitude ou mais particularidades. É uma. Isso aqui é uma definição que pode ser aplicada. Mas vamos lá. Lógica, artes plásticas, geometria, gramática. Na diferenciação. Essa aqui, ó. Se alguém pesquisar gênero, a pessoa vai ficar curiosa. O que é gênero? Vamos lá. Na diferenciação entre homem e mulher, o conceito distingue pelo aspecto biológico, macho e fêmea, do aspecto sociocultural, masculino e feminino, considerando que o estatuto e o papel social do homem e da mulher são produtos da sociedade em que se inserem, construídos pela cultura, embora as palavras gênero e sexo sejam frequentemente usadas de forma indistinta, elas têm conotações ligeiramente diferentes. Sexo normalmente se refere a diferenças biológicas, enquanto o gênero mais frequentemente se refere a diferenças culturais e sociais, podendo também ser usado de forma mais ampla para denotar uma gama de identidades que não correspondem a ideais estabelecidas acerca do gênero masculino e feminino, do binário masculino e feminino. Isso aqui tá ok. Essa definição tá ok aqui. Só que ela não está completa. Essa definição está ok, mas é, esse período da República de Gilmar foi muito bom. Sim, sim, foi muito bom. Mas essa definição aqui, que a gente explicou aqui, tá, que você acha no Google, que é tipo a 10ª definição, você tem que. Conjunto objetos que possuem lógica, biologia, artes plásticas, literatura. Você tem que ir fundo para você achar a pesquisa. Ou você pode ter aqui, ó. Gênero é uma gama de características que pertencem à diferença em masculinidade e feminilidade, dependendo do contexto. Características podem incluir sexo biológico como estado de ser. Enfim, ambas as definições que a gente está observando aqui de gênero, elas são tudo isso, mas elas são incompletas também. Uh, por quê? O gênero, ele precede. Eles estão tentando diferenciar muito gênero e sexo. O gênero precede a ideia de sexo. O gênero precede sexo. A diferenciação de gênero ela é puramente social. As características da biologização do gênero se constroem depois, posteriormente, à construção do, do gênero em si. O que é o gênero, então? O gênero se trata de uma construção social da divisão de papéis sociais entre grupos humanos.
Construção social da divisão de papéis sociais entre grupos humanos. Isso é importante porque esses papéis sociais diferem muito entre culturas, tá? Ah, mas eles diferem bastante entre culturas. Algumas culturas, quem cuida das crianças são os homens. É uma tarefa masculina, não feminina. Então, toda a ideia que você tem de gênero é puramente social. É uma construção social da divisão de papéis sociais entre grupos que, que geralmente caem em. Eles geralmente caem em padrões de entre fundamentações podem ser vistas nas divisões de características externas do sexo. Geralmente, mas nem sempre. Isso é curioso porque existem culturas que não existe conceito de pai, por exemplo. Sim, existem culturas que não existe conceito de pai. Isso é curioso porque a gente está falando de uma questão. A gente tem que entender uma questão muito, muito complexa aqui. O gênero é uma das questões mais complexas que é extremamente debatido. Por exemplo, ao meu ver, não existe diferença entre sexo e gênero. O sexo é simplesmente uma biologização do gênero. Para mim, ao meu ver, a diferença entre sexo e gênero, opa, ela se torna muito muito fraca quando você analisa as suas funções centrais. O que difere biologicamente um homem de uma mulher? E aí a gente vai entrar em sexo depois, mas o que difere biologicamente um homem de uma mulher? Ah, não existe uma diferenciação muito grande entre um homem e uma mulher no ser humano. Não existe essa diferenciação tão grande. O ser humano não é um animal que possui um dimorfismo sexual muito grande. Principalmente considerando outros animais. Principalmente pássaros. Alguns pássaros têm um dimorfismo sexual enorme. Por exemplo, o pavão tem um dimorfismo sexual enorme. O ser humano não tem um dimorfismo sexual grande. Olá, 93. Olá, seja bem-vindo. Fique à vontade. O ser humano não tem um dimorfismo sexual tão grande quanto outros animais. Então, quais são as características que diferenciam o ser humano considerado masculino do ser humano considerado feminino? Vamos listar essas características. Presença de glândulas mamárias desenvolvidas. Por que desenvolvidas? Porque o homem tem glândulas mamárias, tá? Todo ser humano tem glândulas mamárias. O que varia é o desenvolvimento dela. Segunda diferença: presença de órgãos genitais internos ou externos. Isso diferencia por vários motivos. Presença de da, da produção gamética do espermatozoide ou dos óvulos. É, é só olhar os chimpanzés, que são os primatas mais próximos de nós. Eles têm um pouco de dimorfismo. Sim, os bonobos também. Bonobos também têm bem pouco de dimorfismo. Ou seja, nas características que você pode ver fisicamente, a presença do órgão sexual, a presença do órgão interno, a presença de glândulas mamárias desenvolvidas. E são essas três características, tá? Não tem mais. As outras características são desenvolvidas socialmente. Por exemplo, mas a voz. A voz é desenvolvida socialmente. A voz masculina, ela pode ser falada através de Olá, Lupswast. A voz masculina, que é considerada masculina, ela se desenvolve na adolescência. Ela é uma característica meio biológica, sim, mas a forma de falar, ela é desenvolvida socialmente. Todas as outras são puramente sociais, tipo, o jeito de caminhar, o que você faz, o que você gosta, é tudo social. Isso são todas expectativas sociais que são impostas desde criança.
Quando você coloca o tabletzinho pra criança ver, a menininha tá de rosa, o menininho tá de azul, a menininha sempre tá com a bonequinha, sabe? É quase. É quase. Se mistura de uma forma praticamente sem. Sem costura, sabe? Você só. Acontece, você só vê. Ah. Bom, você treinar de pra falar grosso, então acaba falando. Quando você vai treinar. Sim, você aprende. Você aprende. No final das contas, o gênero é uma expectativa social. Todo gênero, toda a estrutura de gênero, se trata de uma expectativa social. E toda expectativa de gênero é puramente social. Ah, mas o que. Agora vamos para a segunda característica que eu preciso falar agora. Como a gente estava falando do sexo, vamos falar do sexo. O sexo, como eu disse, é a biologização do gênero. O gênero existe e o gênero é aplicado através de características que podem ser vistas externamente. Fala de uma mulher biológica. A Ana Campanholo falando de uma mulher biologicamente que gosta de rosa, doidona. É. 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 Quem fala isso. Não, não tem. Eu não sei nem como responder, porque é uma fala tão idiota que. Não, é sério, uma fala tão idiota que eu não sei nem o que. Não sei nem o que dizer. Porra, cara! Não, é sério. É uma fala tão fundamentalmente idiota que eu não sei nem o que dizer. É uma, uma fala. É sinistro isso. Eu não consigo nem, tipo. Eu não consigo nem falar. Enfim, o segundo contexto que a gente estava falando. O segundo contexto que a gente estava falando é o de sexo. Como a gente já tocou no sexo, o que é o sexo? O sexo é a biologização do gênero. Por que eu quero dizer com isso que o sexo é a biologização do gênero? A gente pega. O sexo é criado por pegar características de gênero e tentar aplicar a biologia a elas. O que é o sexo? Como eu disse, o sexo são as características externas do ser humano. São as características que formam as diferenciações sexuais. Porém, existem pessoas intersexo, além disso, e além de pessoas intersexo, mesmo pessoas não intersexo, a expressão sexual destas pessoas, destes seres humanos, é gigantesca. Você tem mulheres com seios maiores, você tem mulheres com seios menores, você tem mulheres quase sem seios. Uh, você tem mulheres. Você tem mulheres baixas, você tem mulheres altas, você tem homens baixos, você tem homens altos. A expressão sexual é gigantesca. Você tem homens que falam fino, você tem homens que falam grosso, você tem homens com. Gênero, eu expliquei o que é gênero, mas o que é sexo? O que é sexo? Uh, nos seres humanos, conjunto que diferencia uma espécie de macho. Nos animais, incluindo seres humanos, conjunto de características que diferencia uma espécie de machos e fêmeas que permitem reproduzir-se. Isso é uma definição também bem simplística, mas ela tá ok, mas ela tá bem simplística também. Uh, para eu voltar, vamos reestabelecer aqui o que foi dito. Alguém tem alguma pergunta do que foi dito até agora? Porque eu tenho que reestabelecer o que foi dito aqui primeiro para poder voltar. Cadê? Aqui. É... Narcotráfico, deixa eu ver. Quem que é você? Olá? Ok. Olá, olá, olá. Deixa eu ver aqui. Olá, todo mundo. Quem tiver aí, dá um olá, por favor. Só pra eu saber o que. Porque aqui tá meio ruim as coisas. Seguindo ao vivo, tô tentando achar todas as questões. Vamos lá. Olá, olá, olá. Ok, vamos lá. Oi, bip. Bip. Eu. Opa.
Eu fixei sem querer, peraí. Desfixar isso mesmo. Opa, desculpa, eu fixei. Ok. Bom, bom, quem está aí, tudo bem? Ah, olá. Bom, aonde a gente tinha parado, gente? Peraí. Eu perdi aqui. Aonde a gente tinha parado? Me deem uma luz. Me deem uma luz, por favor. Ai, ai, ai. Aonde estávamos? Tinha. Uhum. Ok. Ah, porque antes de eu cair onde a gente estava mesmo, gente, só me dê uma luz rapidinho aqui, porque eu tô organizando aqui, tentando abrir todos os programas de novo, que fechou, eu tenho que fechar muita coisa por causa de tudo isso. Oi, Matt. Sim, voltamos. Voltamos todo mundo. Nas características tradicionalmente supostas socialmente. Ah, sim, 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 tá certo. Na caracterização do sexo tradicionalmente supostas, vamos lá. Você tem todas essas questões, e como eu lembrei aqui, como eu disse, a gente não tem uma dimorfia sexual muito grande. A gente tem. Olá, Loki. 16, 16, 6, 6, 6, 6, 6. Olá, todo mundo. A gente não tem um dimorfismo sexual muito grande no ser humano. Principalmente comparado a pássaros, comparado a insetos, comparado até alguns mamíferos, tá? Mas a gente não tem. O dimorfismo humano não é tão grande. Mas o que caracteriza a diferenciação sexual? Principalmente a presença de útero internamente e a presença da produção dos testículos, do pênis, como é que é chamado. Isso caracteriza a construção sexual humana, fundamentalmente. E isso cria a capacidade do ser humano se reproduzir. Como que o ser humano se reproduz? A partir da inseminação. Da inseminação do espermatozoide dentro do óvulo. A inseminação acontece por meios naturais. Obviamente, isso você aprende no basiquinho lá do. E essas características podem ser observadas através interna. Essas características podem ser observadas interna e externamente através do que eu já falei. Mas, mas o que isso quer dizer com gênero? Praticamente nada. Praticamente nada. O que isso quer dizer com gênero? Praticamente nada. Ah, mas como assim não quer dizer nada? A intersecção de gênero e sexo, como a gente entende das características sexuais externas e do gênero, é praticamente nula na realidade. A intersecção dessas características é praticamente nula. Não tem característica que se intersexa. Porque se intersecciona. Mesmo antes da criação das teorias de gênero, as características sexuais não, como eu estava falando, elas são extremamente variadas. Porque se você começar a colocar um negócio extremamente delimitante na construção sexual humana, por exemplo, todas as mulheres têm que ter mamas. Mas se a mulher não tiver mama? E se a mulher não tiver mama? E se ela nasceu sem? Ou se teve que remover? Então ela não é mais mulher? Todas as mulheres têm que ter não sei o quê. Todos os homens têm que ser altos e fortes. Todos... Quando você começa a criar características limitantes, você necessariamente começa a cortar parcelas enormes da população daquela característica.
Você necessariamente faz isso. Não tem como você criar uma definição direta, clara de sexo que não exclua várias pessoas. Por exemplo, eu já vi pessoas definindo: o sexo feminino é o sexo que produz grandes gametas. Tá, mas se a mulher não produziu grandes gametas? Por qualquer motivo. Seja intersexo, seja doença, seja qualquer motivo, ela não produz grandes gametas. E se ela não produziu? E se foi por acidente, se foi... Ela deixa de produzir, ela deixa de ser mulher? O homem é o que produz o gameta pequeno. Então, se o homem não produz mais o gameta pequeno, ele é mais homem? O homem é quem usa tal coisa, mas se ele não usar mais aquela coisa, ele não é mais homem? A definição sexual, a, essa biologização do gênero necessariamente cria características que são exclusivas, que elas excluem pessoas. Isso leva a gente a falar da intersecção de gênero, sexo e sexualidade. Bom, o que é a sexualidade, gente? A sexualidade se trata da construção humana também. Uh, ela se aberta da construção humana através da atração e da expressão sexual. Por que atração e expressão? A atração não é a única característica da sexualidade humana. Como você se expressa. Que merda é essa? Eu tô caindo de novo? É isso mesmo? Eu caí, gente, peraí. Eu caí de novo, peraí. Eu tô aqui? Oi, Michel Novaes. Ok. Eu achei que eu tinha caído de novo, gente. Não. Tá. Eu achei que eu tinha caído de novo. Eu falei, que é isso? O negócio deu um pau aqui. Eu falei, que é isso? Eu falei, que é isso, velho? Eu tô... eu tô louco. Eu tô louco, gente. Socorro. Socorro. Eu fiquei pistola. Eu ia ficar pistola. Mas enfim. A característica do. ah, a característica de. Que eu quero expressar é que, tipo, sexualidade não se trata apenas de quem você se atrai ou de quais grupos você se atrai, mas de como você se expressa sexualmente. O que isso quer dizer? Uh, existe. Deixa eu ver. Michel Novaes, 91. Existe alguma relação direta entre a atração sexual e a expressão sexual? Sim. Flari, isso entra no identitarismo? Eu não sei muito bem o que é, mas já ouvi falar que é algo excludente. Eu vou entrar em identitarismo, tá? Eu vou entrar nessa merda. Eu vou entrar nessa merda. Eu vou entrar em identitarismo. Relaxa, relaxa, eu vou entrar. Não se preocupa não. Eu vou entrar. É uma boa pergunta, mas eu vou entrar nisso. Existe alguma relação. Primeira pergunta. Existe alguma relação direta entre a atração sexual e a expressão sexual? Sim. E existe essa relação, mas ela não é do jeito que você pensa. Não é porque você se atrai por menininhos, por meninas, por garotos, não é porque você se atrai pelo sexo masculino ou pelo gênero masculino. Tem diferença, depois eu vou entrar nisso. Mas não é porque você se atrai por um gênero que você vai se expressar dessa forma. Mas a expressão sexual se reflete na forma como você lida com a sua própria sexualidade. O que eu quero dizer? Existe alguma relação direta entre atração sexual e expressão sexual? Como você se expressa sexualmente está diretamente relacionado a como você lida com a sua sexualidade, com quem você se atrai. Mas vamos por parte. O que é a sexualidade no geral? Você se atrai por alguém, você se expressa de uma forma. E essa sexualidade é um espectro, é uma grande bagunça. Não tem como você colocar a sexualidade humana, segundo a teoria queer, não tem como você colocar ela em grandes. Eu sou hétero. Eu sou bi. Eu sou pan. Não.
você colocar tudo em grandes caixinhas não vai dar certo. Porque isso, apesar de serem todas extremamente válidas, todas as sexualidades são válidas, elas não funcionam muito bem na hora de você aplicar a sua expressão. E o que eu quero dizer com isso? Principalmente as problemáticas. Existem alguns tipos de sexualidade que se tornam meio problemáticas na hora de você falar de expressão. Por exemplo, heterossexualidade. A heterossexualidade, ela é problemática porque quando você fala com as pessoas, a expressão hétero geralmente exclui pessoas não binárias. Ah, mas eu não excluo. Mas se você está lidando com pessoas não binárias, você entra no bissexual ou no pan. Então, tipo, e isso também, e esse, na teoria queer, pelo menos, eu não estou fazendo julgamento moral aqui, tá, pessoal? Você pode ser hétero, você pode ser. Ó, você pode ser bi, você pode ser lésbico, você pode ser gay, você pode ser o que você quiser. Você pode se identificar da maneira que você quiser e é válido. Eu não estou falando de uma geração moral, eu não estou aplicando uma ideação moral aqui, tá? Eu estou falando de que quando você está lidando com dentro da teoria queer, a ideia de que alguém pode se relacionar apenas com o gênero oposto necessariamente exclui pessoas não binárias. Ah, e o reverso é complexo também. O que uma pessoa não binária que se atrai pelo gênero mulher é? É realmente. O que essa pessoa é? Ela não é hétero. Então, tipo, o que a pessoa é? Então se torna uma complicação na hora de você criar a definição para estudos. Eu não estou falando que você não pode ser hétero. Você pode ser hétero, gente. Você pode ser gay, você pode ser lésbico, mas o que eu estou falando é que existe uma questão de definição aqui. E o que é a expressão sexual? Como você se expressa, os fetiches que você apresenta, as construções que você deseja, os, os formatos que você acredita. E também existem as expressões de sexo que são uh, que são não sexuais, assexuais. Existe a expressão de atração aromântica, mas você pode ser aromântico, mas ser por exemplo, você pode ser heterossexual, mas aromântico. E você pode ser assexual, mas heteroromântico. As expressões sexuais humanas, elas se mesclam e se identificam com as expressões românticas, tá? Então, dentro da sexualidade, da expressão da sexualidade, existe a romântica. O que é a expressão romântica? Quando a gente está falando de sexualidade como um todo, existe a expressão sexual, a atração sexual, a atração romântica e a expressão romântica. São quatro elementos que cada um são elementos extremamente complexos. Uma atração romântica é quem você se atrai, o que você se atrai, quem você romanticamente, se você se atrai por mulheres romanticamente, por homens que se apresentam como homens romanticamente, se você se atrai por pessoas não binárias romanticamente. E isso é muito curioso, porque eu já vi pessoas que são claramente homorromânticas heterossexuais. Elas são claramente homorromânticas heterossexuais. Não tenho certeza, mas no caso da minha atração e expressão sexual, não seriam elas diferentes ferramentas de comunicação sexual criadas dentro de uma determinada cultura? Um tipo de estratégia que permite o indivíduo atrair um determinado par de acordo com a sua intenção? Também, você tem que pensar que tudo isso é uma expressão cultural, tá? Porque a sexualidade humana, ela é extremamente fluida, tá? É possível, eu falo, é 100% possível você ser hétero em um dia e homo da semana seguinte. É extremamente possível. A sexualidade humana, ela não só é não fixa, ela não só é fluida, como como ela é construída em cima das características da sociedade. Você
não se atrai por homens ou mulheres, você se atrai pelo que a sociedade aplica como homens ou mulheres. A piada que eu fazia no fandom de Jojo não existe hétero perto de. Sim, sim. Você não se atrai porque. Você não se atrai pelo sexo. Você se atrai pela ideia que lhe é imposta. E essa ideia geralmente é opressiva e vem do patriarcado, tá? Essa ideia geralmente não é única. Por exemplo, e essa ideia também tem interseccionalidades com racismo, tá? Essa ideia também tem interseccionalidades com xenofobia, tá? Não é só. Não é essa. A ideia do ideal sexual, do ideal romântico, ela não só apresenta o problema dentro da ideia queer, como ela também apresenta o problema dentro da ideia das outras ideias. Elas têm interseccionalidade. Então, por exemplo, a sexualidade, ela apresenta problemas quando você fala de que a mulher ideal, hipersexualização de mulheres negras, sim, a hipersexualização da mulher negra, e ao mesmo tempo, contraditoriamente, a solidão da mulher negra. A ideia tradicional de masculinidade extremamente confusa, danosa, como é pressuposta hoje, sim, ela é extremamente confusa e danosa, sim, ela é. Mas como a Mahou Shoujo falou, a a construção da hipersexualização da mulher negra, ela é contraditoriamente oposta à solidão da mulher negra. A mulher negra é vista como objeto sexual, mas nunca para você namorar, nunca para você casar. Ela é vista, ela é vista em termos contraditórios de imposição. Ela é vista em termos contraditórios. Ela é vista em termos racistas. E isso se aplica à teoria queer também. Então tá, vamos lá, mas eu tô falando disso em termos muito abstratos. Vamos lá, vamos definir. A expressão sexual é como você se expressa. O que, que você gosta de fazer? O que, que você gosta de sentir? Coisas assim, os seus fetiches. Como você gosta de fazer as coisas. O que você gosta de não fazer. Tudo isso é sua expressão sexual. Ah, eu gosto de beijinhos. Eu não gosto de beijos. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto de. Eu gosto de abraços. Eu não gosto de abraços. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A expressão sexual é a expressão humana das coisas que você gosta, que você não gosta, de fetiches, de tudo. Pessoas, de kinks, de tudo. Essa é a expressão sexual. Envolve tudo e está dentro da sexualidade. Por quem você se atrai? Quais características te atraem? E eu vou falar, as características que te atraem, provavelmente na realidade, são muito mais fluidas do que você pensa. As características que te atraem, provavelmente, são muito mais fluidas. Por exemplo, te atrai. Por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa que gosta muito de cabelos longos. Vamos supor isso, cabelos longos te atraem. Mas cabelos longos em um homem vai te atrair? Será que. Aí você fala, não, não vai me atrair, mas será que não? Você gosta de cabelos longos, não gosta? Será que se você vê uma pessoa, um homem, uma mulher, sabe, uma mulher com cabelo longo, um homem com cabelo longo, sabe, vai te atrair? Pensa sobre isso. A sua atração é muito mais fluida. Se você gosta de uma característica. E existe um problema. Se você gosta de uma característica porque ela está em cima de um dos gêneros, tipo, eu gosto disso porque em homem, eu gosto disso em mulher, ou eu gosto disso. Você está criando uma fetichização. Você gosta daquela característica então você não gosta daquela característica, você gosta daquela característica na condição que ela esteja aplicada na cisnormatividade, na heteronormatividade. O Edu falou, a hipermasculinização e a hipomasculinização estereótica de homens negros e homens descendentes de povos asiáticos, a hipersexualização de mulheres descendentes de povos asiáticos. Sim, existem muitas características que se interseccionam com raça. E a atração sexual, ela é muito complexa. Você pode ser hétero, você pode se atrair por pessoas. E a atração sexual, ela não é necessariamente condizente com a atração romântica, tá? Eu já conheci pessoas, mulheres, que eram homorromânticas. Elas eram as melhores amigas, faziam tudo, tinham quase uma... Era quase um casamento. Mas ambas tinham namorado. E tipo,
cara, você vê que existem relações românticas, ou birromânticas, pelo menos. Existem relações românticas onde as pessoas estão romanticamente interligadas com as pessoas do mesmo gênero, ou de não binárias, ou gêneros diferentes, e onde essa romântica se expressa de forma diferente. É por isso que existe a expressão alorromântico, pessoas que têm atração romântica, alossexual, pessoas que têm atração sexual, e tem assexual, pessoas que não têm atração sexual ou que têm uma atração sexual condicional. Existem vários espectros. Eu não vou entrar muito profundamente aqui porque toma muito tempo, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando são assuntos profundos, estou dando uma iniciativa. E tenho aromântico, pessoas românticas que não. Pessoas que não sentem atração romântica, ou atração romântica é condicional, ou atração romântica. Existem vários espectros. Mahou Shoujo falou: a Rita começa um vídeo falando: você é menininha, se diz hétero, então você ficaria com qualquer homem, desde o Rodrigo Hilbert ao Bolsonaro. Sim, existe uma condicional. Você é apenas condicionalmente na sua atração. E isso vai levar a gente à condição de estruturação social. O que é essa estruturação social que eu quero falar? É a estruturação da heteronormatividade, da cisnormatividade, da alonormatividade. Qual a definição de atração romântica? A definição de atração romântica é quando você tem sentimentos românticos, você consegue ter sentimentos românticos por um outro, por uma outra pessoa. Você consegue. Mas o que são os sentimentos românticos? Aí você vai me perdoar porque não dá pra definir isso, não. Você tá pedindo pra definir uma emoção muito profunda. Você não vai conseguir definir isso em palavras, desculpa. Sabe? A atração romântica é quando você consegue ter uma atração, quando você consegue se atrair romanticamente por outros. E elas meio que se misturam muitas vezes, então a definição. Mas algumas pessoas não sentem atração romântica, tá? Pessoas aromânticas não sentem atração romântica. De pessoas tentando. 2000 anos de filosofia, sim, pessoas tentando definir, sim, é muito complexo. Isso entra a gente no próxima definição que é importante pra gente. A próxima definição que é importante pra gente é o que é cisnormatividade. A cisnormatividade, daí sistemicamente, da cisnormatividade é a ideia, o que é uma pessoa cis? Primeiro tem que definir o que é cis. O que é uma pessoa cis? Uma pessoa cis é uma pessoa que nasce definida por um sexo biológico. E essa pessoa, que além de nascer definida pelo sexo biológico, é uma pessoa que também são definidas pela sua autoidentificação com seu sexo, com o gênero condizente com seu sexo biológico. O problema de tudo isso é que, tipo, como eu disse, o sexo é uma biologização o sexo é uma biologização do gênero. Mas na nossa sociedade as pessoas definem o seu sexo, as pessoas tentam o governo principalmente tenta diferenciar o sexo biológico do gênero identificado. Uma pessoa cis é a pessoa que nasce com o sexo e se identifica com a mesma característica. Então, por exemplo, você nasceu homem e você se identifica como homem. Você nasceu mulher, você se identifica como mulher. Essa é a pessoa cis. A partir do momento que você se identifica com algo que não é cis, que não é o mesmo, você se torna trans. Se você nasceu mulher e você se identifica como não binário, e gente, eu sei o que eu tô falando, eu estou simplificando muito, eu não gosto de usar esses termos, eu real não gosto de falar, você nasceu mulher, eu não gosto disso. Esses termos são inerentemente complicados de se falar porque eles são termos muito. Eles são termos absorvistas, eles estão tipo tentando colocar todo mundo em caixinhas. Eu não gosto disso, eu estou tentando dar uma explicação simples para começo de conversa. Eu vou entrar mais profundamente
Eu vou entrar mais profundamente nesses termos, mas eu não gosto de falar, você nasceu mulher, você... Não, ninguém nasce mulher, ninguém nasce homem. Esse é o ponto que eu estou falando. Mas eu tenho que falar desse jeito porque eu preciso estabelecer um padrão a partir do que as pessoas entendem. E o que as pessoas entendem no momento é: você nasceu homem e você se identifica como homem, você é cis. Você nasceu mulher, você se identifica como mulher, você é cis. Você nasceu mulher e se identifica como não binária, você é trans. Você nasceu homem e se identifica como mulher, você é trans. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero definir nesse momento. Eu também não gosto da definição disso de tipo, eu não gosto disso aqui de sexo biológico feminino se identifica como mulher. Tipo, eu não gosto dessa definição porque, como eu disse, a biologização do gênero. Mas vamos lá. O que é a cisnormatividade? A cisnormatividade. É, melhor. É que assinado. É que não tem assignado, né? Eu não sei. É, bom, que foi lhe dado, que lhe foi lhe dado. O sexo que lhe foi lhe concedido, que foi lhe aplicado ao nascer. É melhor. É realmente melhor. Eu não consigo entender a ideia de romance, justamente por ser absurdamente confuso. Eu consigo entender o resultado do romance, companheiro e lealdade, mas não o romance em si. Não, tudo bem, isso é uma coisa normal. Imputado. Imputado é bom. O sexo imputado ao nascer. Sim, é uma boa. É uma boa, sim, sim. É uma boa. Mas a característica ali se trata. O que eu quero dizer isso? Cisnormatividade, heteronormatividade, alonormatividade e a mononormatividade. Cisnormatividade são todas normatividades sociais que são impostas. E o que eu quero dizer com a normatividade? Cis é uma coisa imposta a partir da sua expressão, além do que se deve fazer. Pela cisnormatividade, você pode ser trans, desde que você não seja uma pessoa trans que quebra os padrões de gênero. Você pode ser trans, desde que você não quebre os padrões de gênero. Você pode ser gay, desde que você não quebre os padrões sexuais impostos socialmente. A cisnormatividade, ela não necessariamente é só homofobia, é só transfobia. Ela também é imposição da expressão em si. Se você está na cisnormatividade, por exemplo, você tem que se qualificar com o que pessoas cis definiram. A cisnormatividade é quando você é uma pessoa trans, cresceu no mundo e você é imputado, você é forçado, você é criado para se adequar à expressão sexual, à expressão de gênero cis. Você quer a expressão de gênero cis. É homem cis e não gosta de futebol. Tá errado isso? Sim, é a sua expressão. E afeta, inclusive, pessoas cis, tá? É a expressão. A cisnormatividade é a imposição de expressão conforme uma normatividade cisgênero. A alonormatividade é uma imposição da expressão de alossexual ou aloromântico. Pessoas que saem da expressão romântica normal e saem da expressão sexual normal, tipo, você não gosta de sexo, tá errado isso aí, tem alguma coisa errada. Não tem nada errado. Não tem nada errado. Você pode não gostar de sexo. Você pode não gostar de romance. Você pode. Você pode. E se você não gosta, se expresse. Mas a alonormatividade impõe isso. Impõe a necessidade de achar um parceiro, a necessidade de fazer sexo, a necessidade de ter um namorado, namorada. Essa imposição de necessidade é a alonormatividade. E aí, tem, claro, a heteronormatividade. Você tem que expressar-se sexualmente nos padrões hétero. Você tem que ser um gay de acordo com os padrões hétero. Você tem que ser uma pessoa que se expressa de acordo com os padrões hétero, não de acordo com os padrões que você quer. A expressão de gênero de um homem neurodivergente é esperada
como a de um homem neurotípico, que leva consequentemente a muito preconceito, rejeição, indiferença em relações se não há atenção de gênero esperada. Por exemplo, existem muitos estudos que mostram como pessoas bi são rejeitadas. Sim, uma pessoa bi, ela foge da heteronormatividade. E por fim, você tem a mononormatividade. O que é mononormatividade? Monogamia. A imposição da monogamia. E a teoria queer, e que a gente vai entrar daqui a pouco em teoria anarquista queer, expressa explicitamente a necessidade de abandonar a monogamia, a mononormatividade. Pessoas que não são monogâmicas, que não estão na monogamia, são rejeitadas, rechaçadas também. Da mesma forma como pessoas que não estão na sexualidade são rechaçadas. Pessoas que rejeitam sexo, que rejeitam expressões românticas são rechaçadas. No fim das contas, você tem tudo isso. As normatividades, elas são bem complexas. Todos esses termos que eu estou falando aqui são extremamente complexos, tá? E daria uma live inteira para cada um deles. Por exemplo, a cisnormatividade é uma questão onde não é só uma questão de imposição também, não só de expressão, mas também de crença. Você tem que, na cisnormatividade, você tem que se igualar ao binário. A cisnormatividade rejeita pessoas não binárias, porque eles quebram padrão de gênero. A cisnormatividade rejeita pessoas não binárias porque elas quebram padrão de gênero. E por quebrarem o padrão de gênero, elas estão fora do esperado. E por estarem fora do esperado, mesmo que a expressão delas seja binária, elas, por serem não binárias identitariamente, são rejeitadas. A cisnormatividade não é só sobre expressão. As normatividades são sobre expressão, identidade, sobre tudo. Sabe? São sobre tudo. Uh, então, a gente tem que falar sobre tudo isso. E por fim, agora a gente vai entrar nas questões do que é o patriarcado. De onde veio tudo isso? De onde está vindo todas essas questões? Do que está se construindo? De onde vem a misoginia? Como é que ela se intersecciona com gênero? Como é que ela se intersecciona com raça? Como é que ela se intersecciona com tudo isso? Agora eu vou começar a falar das coisas mais pesadas, que é patriarcado. E depois do patriarcado eu vou entrar em um assunto muito problemático, que é o genitalismo. O genitalismo é uma estrutura do patriarcado também, tá? Mas primeiro, o que é o patriarcado? Se você pesquisar o que é patriarcado aqui no Google, ó, patriarcado, vamos lá, o que é o patriarcado? Forma de organização social que predomina a autoridade paterna. Dignidade ou jurisdição de patriarca. Mas não é disso que a gente está falando. Se você pega isso aqui, a pessoa, mas não parece a nossa sociedade, porque além dessa definição estar extremamente simplista, não é o que a gente está falando. Aqui, ó. O conceito do patriarcado tem sido usado na literatura feminista internacional para significar as relações de poder entre homens e mulheres. As mulheres são subordinadas aos homens no sistema patriarcal. A combinação com a teoria marxista ocorre para construir a base material para as relações de poder. Agora, se buscar no Google, corre o risco de buscar no Brasil. Eu sei, eu sei. Mas o que é o patriarcado? Essa aqui é uma boa definição, mas ela está meio incompleta. O patriarcado é uma estrutura de poder, mas não apenas entre homens e mulheres. Ela é uma estrutura de poder onde os principais são as estruturas de gênero. Por que não apenas entre homens e mulheres? Porque isso é muito simplista. Porque o patriarcado também ataca pessoas queer. Ele também ataca pessoas fora da expressão de gênero. E de muito. O patriarcado é a estrutura de poder construída para manter uma estrutura social onde uma ideia de masculinidade é vista como superior e também e materialmente para se manter o poder do homem, sim, do homem cis e hoje em dia branco, o homem cis branco, porque o patriarcado tem direta relação com supremacia branca. O patriarcado tem direta relação com supremacia branca.
O patriarcado tem direta conexão com a supremacia branca. Não tem como você negar que o patriarcado está conectado à supremacia branca. O patriarcado é um sistema de poder estruturado através da manutenção de homens cis brancos no poder, materialmente, e idealmente da estruturação de uma ideia superior da masculinidade, que é superior a todas as outras ideias de masculinidade, e também ao mesmo tempo é superior à femininidade. Esse é o patriarcado. E o patriarcado, ele tem relações complexas. Ele tem relações extremamente complexas com a realidade. Ele não é simplesmente isso. Por exemplo, o patriarcado machuca homens, mas ele machuca muito mais mulheres, pessoas queer. O patriarcado, ele cria padrões de beleza para todos os lados que são inalcançáveis, tanto por homens cis quanto por mulheres, tanto quanto por mulheres. Então, ele cria padrões de poder inalcançáveis, padrões de beleza inalcançáveis, padrões de comportamento inalcançáveis. Requintes imperialistas também. Então, o patriarcado se constrói através de uma relação de poder. Mas por que o patriarcado surgiu? O patriarcado, a explicação do patriarcado é muito complexa, tá? Patriarcado com padrão de beleza e poder é utopismo? Não. É mais uma. São mais estruturas para se manter certas pessoas no poder. O patriarcado não é para manter apenas todos os homens. Os homens têm privilégios no patriarcado, sim, mas é para manter certos homens acima dos demais. A escravidão é fundamentalmente, por exemplo, uma estrutura patriarcal. Escravidão é fundamentalmente uma estrutura patriarcal. Então, tipo, não tem como você dissociar as estruturas de poder materiais do patriarcado. O patriarcado ele não é apenas uma utopia, ele é uma estrutura material, ele é um sistema, ele funciona, ele existe agora. Então, ele é um sistema de poder. Ele não é simplesmente um sistema que acontece. E não é. Aí, vamos lá. E aí você. E eles também esmagam sim as expressões de gênero. Sim, eles esmagam. O patriarcado, o objetivo dele é construir uma expressão de poder fundamental. Onde certos homens estão acima e eles continuam acima, e o resto é o resto. O patriarcado também cria hierarquias entre mulheres, tá? Não é apenas tipo todo é um os homens no topo, não é tão simples. O patriarcado cria hierarquias entre mulheres, principalmente se você colocar as expressões de raça aqui, tá? Se você mulheres negras no patriarcado são expressivamente colocadas em características uh, na hierarquia menores do que mulheres brancas, tá? As mulheres brancas elas têm privilégios em relação a mulheres negras no patriarcado. Então, mulheres que não se adequam ao padrão de beleza estão também são inferiorizadas. Ah, então, existem muitas coisas neste que o patriarcado não é simplesmente homens em cima, mulheres embaixo, não é. É uma relação social complexa de hierarquização, onde existem o patriarcado cria praticamente castas de pessoas, tá? Você nasce aquilo, você é aquilo. Você nasce daquele jeito, você é daquele jeito. Então não tem toda essa questão. E no fim das contas, a gente vai entrar em uma das características que eu tenho que entrar para falar de teoria queer, principalmente com vários acontecimentos recentes. Principalmente com tem uma coisa acontecendo agora com um arrombadinho, com vários arrombadinhos de internet fazendo briguinha, blá 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 blá. É o Haluca, tá? Pau no cu dele. Mas tá fazendo briguinha, a gente tem que falar de genitalismo. O genitalismo é a ideia de que o que define o ser humano é a genital. O genitalismo é praticamente isso. A ideia do que define o ser humano é a genital.
a definição humana é o que você tem entre as suas pernas. Se você tem X, você é homem. Se você tem se você tem Y, você é mulher. A expressão do genitalismo não machuca apenas pessoas trans, e machuca muito pessoas trans, tá? Machuca mulheres cis, homens cis, machuca todo mundo. Porque o genitalismo, da mesma forma como todas as outras formas de expressão preconceituosa, ele assume uma coisa. Mas não é simplesmente o que você tem, mas existe uma forma necessária para você ter. Ali embaixo. Não é simplesmente ter algo ou não ter algo. Você tem que ter uma forma necessária de algo. Você tem que ter uma expressão necessária daquilo que existe ali embaixo. E o Haluka, que eu tô falando porque esse tema tá em voga o tempo inteiro nessa merda, ele foi extremamente genitalista. E ele tá levando o genitalismo para um monte de pessoas. Por exemplo, já peguei pessoas falando, já falando tipo, mas o que que ele tem entre as pernas? O que que a pessoa tem entre as pernas não importa. Genitalismo é uma expressão extremamente preconceituosa, que machuca mulheres, homens, pessoas não binárias, machuca todo mundo. Porque é uma expressão de crueldade, de imposição, de forma. E aí a gente entra também o que a pessoa perguntou lá atrás. Eu não sei exatamente quem perguntou. Eu não sei exatamente quem perguntou, mas o que a gente perguntou? Uma pessoa perguntou lá atrás, mas e o que é identitarismo? Identitarismo é um espantalho criado pela extrema-direita e por reacionários para tentar colocar a teoria de gênero como uma. Para tentar criar a teoria de gênero como uma. Como um espantalho mesmo. O que eu quero dizer com isso? O identitarismo é o que a pessoa te chama quando você quer expressar a sua. Eu vou colocar o que é identitarismo. O que é identitário? Vamos pesquisar aqui. O que a pessoa comum entra? O movimento identitário é um movimento de extrema direita que popularizou na Europa pós Segunda Guerra Mundial, afirmando os direitos europeus e o povo de origem europeia. Isso é o identitarismo. Na função. Isso é uma das formas de identitarismo. Mas vamos ver. Aqui no Brasil. Agora é a hora que nós falamos mal de raça vermelho? Sim, agora é a hora que a gente fala mal de raça vermelho. Porque é o seguinte, o termo identitarismo se popularizou no Brasil a partir das eleições presidenciais de 2020. Tem origem na expressão políticas identitárias. Este conceito foi cunhado com River. Que bosta. Brasil Info Escola, por favor. Eu não quero, porra. Ok. Nossa, eu detesto o site assim. Por favor, me faz uma coisa certa. O significado pode ser encontrado no Manifesto Coletivo Kamba River para representar a coligação. A forma mais profunda, radical, política varia de identidade própria. A forma que ainda que em comparação aos grupos politizados que as precediam, todos pareciam mais merecedores de atenção delas. Assim, seria suficiente com conhecimento de mulher negra, lésbica como ser humano. O identitarismo é a ideia de expressão identitária. Isso é identitarismo na esquerda. Ou, se você quiser ir pro identitarismo da direita, é fascismo. O nome daquilo é fascismo. Peraí. Não. Não, peraí. Peraí, é que vocês não estão vendo, peraí. É que vocês não estão vendo, mas. Movimento identitário. O movimento identitário é um movimento de extrema-direita que se popularizou na Europa. Direitos europeus dos povos. Isso é fascismo. 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 Foda-se. Fascismo. Tô nem aí. Foda-se. Tô nem aí. Tô nem aí. Mas. Foda-se. Fascismo. Mas o que é identitarismo real? Identitarismo real é praticamente hoje em dia. Identitarismo real é praticamente um espantalho de reaça vermelho que adora falar mal de gente queer. Você está sendo identitarista. Caralho que eu tô sendo identitarista, seu filho de uma puta. Caralho!
Eu não estou sendo identitarista. Eu estou tentando explicar a teoria queer. Teoria de gênero, teoria de sexualidade. São várias teorias. Para depois começar a entrar em anarquismo queer. De como essas coisas a gente tem que aplicar. E eu vou falar de anarquismo queer depois, mas isso aqui é essencial para todo mundo entender. Essas teorias que eu estou aplicando, que eu estou ensinando, que eu estou tentando explicar da melhor forma, são teorias que são as bases do anarquismo queer, que você precisa entender para como você vai criar uma sociedade livre do patriarcado, da cisnormatividade, de coisas como genitalismo, como você vai libertar as pessoas das hierarquias sociais impostas ali. E identitarismo é o que Reaça Vermelho adora chamar a gente, porque, vocês ficam de política identitária, de divisão. Não. Identitarismo é praticamente, hoje em dia, praticamente um espantalho. Um espantalho do. É literalmente um espantalho da direita para que. Para criação de. Para criação de elementos. É isso. O termo identitarismo, polêmica sobre a utilização, a multiplicidade de interpretações a respeito de gera discussões acaloradas durante as prévias eleições eleitorais norte-americanas de 2016. O conceito foi utilizado de maneiras diferentes. Isso ocorreu entre os políticos concorrentes no Partido Democrata. Sim, porque é um espantalho. É um espantalho. Em uma das suas apresentações, Bernie Sanders foi surpreendido por uma mulher, ela se identificava como latina e queria saber quando poderia ser a segunda senadora de sua etnia nos Estados Unidos. A resposta acabou gerando uma divisão dentro do Partido Democrata. Para ele, a questão identitária latina, uma minoria histórica nos Estados Unidos, precisava ser vista como extremo cuidado devido à sua importância. Da mesma forma, as causas afro-americanas e nativos americanos. O identitarismo na estrutura acadêmica se trata do estudo e da explicação de que a identidade pessoal importa das pessoas. A identidade grupal, a identidade pessoal. Como você se expressa. Porque você tem identidades. O que é identidade? Vamos do começo. O que é identidade? Você tem várias identidades. Todo ser humano tem várias identidades. Você pode ser gay, você é latino, você é imigrante, você você é um jogador de futebol, você gosta de filmes de terror. São várias identidades. As identidades expressadas por um ser humano podem ser pessoais, mas elas também podem ser grupais. Por exemplo, você é católico, você é da Ubanda, você é evangélico. Estas entidades são entidades coletivas, de um grupo. Você, enquanto entidades pessoais, tipo, você gostar de filmes de terror é uma identidade pessoal. Você ser gay é uma identidade. E existem identidades tanto pessoais quanto grupais. Por exemplo, você ser gay é tanto grupal quanto pessoal. Porque você ser gay expressa-se de uma forma que só você pode se expressar. Mas você faz parte ao mesmo tempo de um grupo que se considera gay, de um grupo que se considera trans. Se você é trans, só você é trans da maneira que você é, só você se expressa da maneira que você se expressa, mas você faz parte de um grupo de pessoas que também se expressa de maneiras diferentes, mas com similaridades, pessoas trans. Então, identidades são uma panela de coisas que existem dentro de uma pessoa, e dentro de grupos, onde as pessoas se identificam ou não se identificam através do que elas querem ou não querem. Identidades. Identidades é isso. Identitarismo é uma falácia. Na academia existe identitarismo? Sim, mas na academia o identitarismo é relativo ao estudo de identidade ou de como as pessoas se expressam a identidade. Em tudo isso, em tudo isso é identitarismo. Mas fora desse contexto, identitarismo é puramente um espantalho ao ponto de que ele não tem definição nem específica nem nada. Identitarismo é simplesmente, você está sendo identitarista. É simplesmente isso. É simplesmente jogar.
Eles estão simplesmente jogando na roda. Tipo, você está sendo identitarista. Quando você está falando de questões extremamente válidas. Questões, por exemplo, de libertação trans, libertação queer, quanto a questões de representatividade na mídia, quanto a questões de expressão, quanto a questões de humanidade. É um joguete de discurso autoritário, sim. É um joguete do discurso autoritário, sim. No fim das contas, o identitarismo, na prática, ele funciona como um espantalho pra gente. Identitarismo, ele funciona como um espantalho da mesma que leva sempre à discussão genitalista no caso de trans, à discussão cisnormativa no caso de gays, a discussões de a discussões de tentar negação racial, de todos esses aspectos. Identitarismo é o espantalho que a pessoa joga para tentar desviar o foco do assunto. É sempre assim. Porque, por exemplo, você está falando de representatividade das pessoas na mídia. Representatividade de pessoas negras na mídia, por exemplo. E aí a pessoa fala, não, mas você está sendo identitarista, porque não sei o que, não sei o que. E de repente, do nada, você está falando da realidade sexual, da realidade da negritude, da realidade de tudo. De repente você já mudou totalmente o assunto. Você não estava mais. Você que estava falando da representatividade de pessoas na mídia, agora você está falando de uma coisa nada a ver, porque a pessoa jogou o identitarismo. Isso é verdade, isso acontece. E isso também acontece muito com reaça na esquerda, tá? Muito, muito. Então tem que tomar cuidado com isso, gente. Como a extrema-direita quer calar por a parte da esquerda que adota. Não, a esquerda ela quer calar também. A esquerda quer calar também. Isso não é ferradura. É porque a esquerda reacionária, o reaça vermelho, é extremamente sectário. Sim, a esquerda usa muito tokenismo. Sim, a esquerda usa muito tokenismo. Ah, sim, gente. Tokenismo é quando você pega um indivíduo de um grupo marginalizado que concorda com você e coloca ele ali, ó, a gente tem, sabe, a esquerda usa, a direita usa, todo mundo usa isso, tá? Ó, você pega um indivíduo de um grupo. Ó, a gente tem. Ah, como assim? A gente não pode ser racista. A gente tem uma pessoa negra aqui que concorda com a gente. Ah, a gente não pode ser transfóbico. É uma pessoa trans aqui que concorda com a gente. É assim. Isso é tokenismo, tá? O tokenismo é quando você pega indivíduos de grupos marginalizados que concordam com você a priori, tá? Eles sempre concordam com você a priori, porque se eles não concordam, você não ia pegar. Então você pega indivíduos de grupos marginalizados que concordam com você a priori e coloca eles como expressões da sua abertura, de que você não é algo. Ou que você não é, sabe, sei lá, que você não é racista, transfóbico, homofóbico, caralho a quatro, você não é, sabe? Então é isso. Deixa eu só ver aqui os temas rapidinho e avisos, tá? Peraí. Ah, tá. Eu falei de gênero. Eu tenho que entrar em gênero mais profundamente depois. Sexo, sexualidade, construção de gênero eu falei. Não binarismo e binarismo. Eu tenho que entrar nesses assuntos que eu não entrei. Gente, não binarismo e binarismo, eu tenho que falar desses assuntos também para entrar como. Eu tô falando pessoas não binárias, mas eu não falo o que elas. Existe um conceito. Anarco Games. A luta de minorias são cruciais e defende a liberdade de quem quiser ao mesmo tempo. Acho importante uma discussão meio egoísta sobre não santificar rótulos. Mas Anarco Games, a gente não está santificando rótulos aqui. A gente está falando sobre identidades pessoais. E você tem identidades pessoais. E identidades pessoais você nomeia de algo. Todo mundo nomeia as próprias identidades. Não é santificar o rótulo, mas essas identidades são nomeadas. Como eu disse, você é anarquista, ou você é comunista, ou você é liberal. São identidades. Ah, sim. São identidades. Sim. Gênero, sexo, sexualidade. Tá. Vamos falar de não binarismo e binarismo, que foi uma coisa que eu não falei ainda. Não binarismo e binarismo é uma coisa importante para você entender. O que é binarismo? Quando eu estava falando de cisnormatividade, eu falei bastante do binarismo, mas o binarismo é a construção de só existe homem e mulher como gênero. Você tem que estar dentro do espectro do homem ou da mulher para ser binarista. O binarismo, ele é a ideia de que só existem duas possibilidades.
O binarismo, ele não existe nem na expressão sexual, tá? A expressão sexual é bimodal, ela não é binária. Ela é bimodal, não binária. Mas o binarismo é a ideia de que existem apenas o homem, existe apenas mulher e tudo o resto é invenção. Isso é binarismo. E existe não binarismo. O não binarismo são pessoas que não se identificam com as expressões sociais masculina ou feminina. São pessoas que estão fora do espectro. São pessoas como, por exemplo, que se referem a pronomes neutros, que gostam de se referir a pronomes neutros, mas não necessariamente as pessoas querem se referir com pronomes neutros, tá? Você pode ser não binário e não se referir com pronomes neutros. E depois, algum dia eu vou falar de pronome neutro, tá? Porque isso dá uma treta enorme e eu quero dar. E essa é foda. Enfim, pronome neutro é válido e quem não respeita merece tapa. Só pra. Enfim. uh, o binarismo é a estrutura social da cisnormatividade, onde existe apenas o homem e a mulher. E até para pessoas trans, para você ser trans, você tem que se expressar ou como um homem ou como mulher. Você não pode se expressar da maneira que você quer. O não binarismo e o não conformismo de gênero é a expressão sexual. O não conformismo é como você se expressa de uma forma que não é conforme com o seu gênero. Não conformismo de gênero. E o não binarismo é quando você se identifica com algo que não está dentro do binário. E você pode se identificar com muitas coisas. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de pessoas de, de identidades que eu conheço. Gênero Phi, gênero árvore, gênero estrela. Uh, gênero simplesmente não binário. Gênero demi-mulher. Demi-homem. Demi-gênero. Gênero não existente. Gênero não existente. Uh, gênero. Gênero, gênero fluido, tá? Pessoas que fluem de gênero. Gênero flux, que são pessoas que fluem, mas em saltos. Gênero. E todas essas são expressões não binárias. E todas essas são expressões válidas. E tem muitas, tem muitas. Se eu for entrar em não binarismo, também vai dar umas 2 horas também. Tipo, se for entrar em não binarismo, vai dar uma expressão de 2 horas. Ah, sim, gente. Vai dar uns negócios de 2 horas praticamente. Então, tipo, se eu for entrar real em não binarismo, é muito longo. É bem longo. E aí, a gente tem. Binarismo é uma estrutura que a gente também quer eliminar no anarcoqueer, tá? A gente quer eliminar as estruturas binárias de gênero de pensamento, tá? A gente quer eliminar isso também no anarcoqueer. Então a gente também tem o não binarismo é válido. Ah, mas como assim o seu gênero é uma árvore? É uma árvore, foda-se. Tipo, quem que é você pra dizer que não é? Quem que é você pra falar que não é? Ah, mas como assim o seu gênero é uma fada? E daí? Quem que é você? Tipo, quem que é você pra falar? É sério, quem que é você, cara? Você não é ninguém. Você não é ninguém na fila do pão. Sabe? Esse é o ponto. O não binarismo é a construção de querer se expandir além do gênero. E, por enquanto, gente, existem muitas questões. Só que essas são as questões básicas. Alguém tem alguma pergunta sobre as questões básicas que eu apresentei hoje? Se alguém tiver. Por exemplo, as questões básicas que eu apresentei são ah, gênero, sexo, sexualidade, construção de gênero, não binarismo, binarismo, genitalismo, poliamoria e patriarcado. Cisnormatividade, heteronormatividade, alonormatividade e mononormatividade. Foram esses que eu apresentei hoje. Alguém tem alguma pergunta sobre essas questões? Ó, se alguém tiver alguma pergunta, eu estarei feliz em responder, tá, gente? Pergunta sobre essas questões em geral.
Deixa eu colocar meu Linktree aqui com o pessoal também, que eu esqueci de colocar. Uhum. Enfim, se ninguém tiver nenhuma pergunta a mais, eu acho que dá pra finalizar por aqui por enquanto. Foi uma live introdutória. Eu espero que vocês tenham gostado da live hoje. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou finalizar. Eu agradeço a todo mundo que veio. E. Oi, Anarcotráfico 2. Diga. Foi- Sem problemas. Eu vejo todo mundo na próxima. Eu vou tentar espaçar essas lives o melhor que eu puder. E eu também tô procurando. Tô procurando mais conceitos. Eu vou tentar espaçar. Na próxima live que eu puder falar sobre isso, eu vou falar sobre introdução ao anarquismo queer. Isso aqui foi uma introdução a conceitos de gênero, conceitos assim, mas na próxima eu vou fazer a introdução ao anarquismo queer. Obrigado a todo mundo que veio e até a próxima, gente. E